Sabe, queridos, nesses últimos dias temos ouvido a respeito de uma só notícia que tem chocado o mundo. E eu queria fazer algumas perguntas, assim como eu fui indagado por Deus, eu queria compartilhar com vocês dessas perguntas. É, Quem aqui teve a oportunidade de, durante esses dias, ir ao cinema e ver o filme Um Som da Liberdade? Levanta a mão. É um filme que mexe com a gente. Quem aqui chorou? Levanta a mão. Algumas pessoas choraram. Tem outro filme também, e já é de um tempo mais atrás, é o filme chamado Milagre da Sala 7. 777, alguma coisa assim. 7, não sei se você tem oportunidade também de ver. Alguém viu? Quem chorou? Eu não quero que você levante a mão. A empresa cinematográfica, ela sabe do poder da emoção. E ela investe pesado nisso. Ela investe porque ela entende o que uma pessoa emocionada ela é capaz de fazer. Então, ela mexe com os nossos sentidos, né? Para quem viu O Som da Liberdade, e não vou dar spoiler do filme, mas nós somos mexidos. E o que me passa, o que eu tenho no momento que eu vi é uma certa revolta. De você ver o que acontece, da maneira que acontece, e de repente você se deparar com uma pessoa daquela na sua frente. Para quem viu, não bate uma revolta? Poxa, o sentimento que a gente tem sobre o outro é de revolta. E por que eu estou falando isso? Porque parece que ele vivendo, tendo essa atitude, tendo isso na sua vida, parece que a vida dele não importa. Eu não quero que levante a mão, mas eu acredito que todos estão sabendo das mortes, das tragédias, das guerras. Quem aqui derramou uma lágrima pelo que está acontecendo? Quem aqui parou a sua vida durante um momento? O filme tinha 1h30, aproximadamente. Quem parou a sua vida durante 1h30 para interceder sobre aquela nação? Heloísa, eu fui ver com a Heloísa, e a Heloísa já no início do filme estava em prantos, né? Eu falei, Heloísa, não, vamos sair daqui porque isso não vai te fazer bem. E ela, sabe, muito emocionada porque as cenas são fortes. E eu ali até rindo, brincando com ela, ela falou assim, pai, você é muito insensível. E quando ela falou aquilo mexeu, sabe, nasceu essa palavra dentro de mim. Eu fui buscar o que é ser insensível e eu vi que eu não sou insensível. Mas aquilo mexeu comigo, porque a visão que eu tive do filme, sabe, aquilo a gente está tratando nessa questão desse filme é sobre fatos reais, mas existem filmes que não são sobre fatos reais. E ele nos comove, ele nos leva a chorar. Mas parece que uma realidade, uma situação verdadeira, somente nos motiva. Somos mexidos somente pelas nossas emoções. Mas não é errado chorar. Não é errado se emocionar. Mas a perca do controle está enquanto nós só nos movemos nisso. Enquanto nós só decidimos a andar sobre isso. E ontem, quando eu comecei a conversar com Deus, ele falou algo comigo muito interessante. Que quando todos os nossos relacionamentos, a base dele forem através dos nossos sentimentos, nós
vamos perder a oportunidade de alcançá-los em amor. Porque nós estamos colocando tudo no mesmo âmbito, tudo dentro do mesmo saco, tudo se torna sentimento. A raiva, ela é um sentimento, mas a alegria é um fruto de um espírito recriado no Senhor. O medo, ele é um espírito. E a gente coloca tudo no mesmo saco, tudo é sentimento. Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente para desfrutarmos da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente não está sabendo, às vezes, separar as coisas, como lidar com as coisas. Queremos colocar tudo dentro de um mesmo lugar e tratar da mesma forma. O sentimento você trata de uma forma. O espírito de medo você vai ter que tratar ele de outra forma. A alegria, ela não depende de algo acontecer. Ela já existe dentro de mim e de você. Eu não preciso ter momentos de alegria. Eu não preciso ir passear com a minha família e falar, nossa, hoje nosso dia foi um dia alegre. Eu preciso entender e ter a convicção de que isso é um fruto que está dentro de mim. Por quê? Porque eu e você nascemos de novo. Essa é a nossa nova identidade, essa é a nossa nova natureza. A natureza pecaminosa, a que vive no pecado, ela vive em condenação. Ela vive se apoiando em acontecimentos momentâneos. Hoje eu estou feliz porque aconteceu isso, mas se acontecer algo amanhã diferente, eu vou me entristecer. Então ela se apoia em coisas, ela se apoia em pessoas. Mas aquele que é nascido de novo se apoia na palavra. Aquele que é nascido de novo se apoia naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aquilo que foi a minha e a sua conquista. E às vezes, queridos, nós estamos colocando pessoas nesse sentido. Tratando pessoas somente pelo sentimento. E por que pelo sentimento a gente perde? Porque hoje eu posso estar muito bem com a Jeane, mas de repente amanhã ela faz algo que eu não goste e eu mato ela dentro do meu coração. Eu não preciso, naturalmente falando, tirar a vida dela para matá-la dentro de mim. É só eu tirá-la ela do meu coração, é só você tirar alguém do seu coração. E você perdeu a oportunidade de amar a vida, respeitar, entender, orar por ela e alcançar ela em amor. E às vezes os nossos relacionamentos têm sido conduzidos somente pelos sentimentos. Ah, esse aqui é muito legalzinho, vou me aproximar desse. Pô, mas esse aqui é chato. Esse aqui é meio inconveniente. Esse aqui fala alto demais, então esse aqui eu vou meio que excluir. Vou falar somente necessário. Será que eu posso tirar algo de bom dele? Será que ele tem alguma serventia para mim? Mas eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá no livro de Lucas. Lucas 10, a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Aqui se trata de uma conversa que Jesus estava tendo com um homem. Sabe, irmãos, não era qualquer pessoa, não era uma pergunta aleatória, mas uma pergunta que faz sentido. Uma pergunta que ele queria ver qual a condição de Jesus sobre aquela determinada questão. Esse homem, ele era um homem conhecedor, que ele tinha propriedade, não era uma pessoa que você iria conversar e ele iria ouvir qualquer coisa e iria aceitar. Não, a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, alguém que tinha conhecimento, profundidade. Ele diz assim, ó, eis que se levantou certo doutor da lei e para o experimentar disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei?
como lês tu? Ou seja, aquilo que você estuda, aquilo que você diz que é doutor, aquilo que você diz que é profundidade. O que isso diz? O que isso fala? O que isso mostra para você? E ele fala no versículo 27. Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou ler de novo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala que ao próximo nós devemos o amor a ele, não em sentimentos. Ele fala que ao próximo nós temos que o amá-lo como nós amamos a nós mesmos. Ele mostra que Deus tem a primazia. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. Mas ame ao próximo. Ele não fala ame ao seu filho, ame a sua família, ame a sua esposa. Ele fala para amar ao seu próximo. Mas quando nós amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a família, o filho, aquilo que é nosso já está incluído. Ele percebe que a dificuldade existe quando é para o outro. Porque parece que o outro, às vezes, não é tão importante. O pastor não está aqui, eu ia colocar ele em xeque. Mas a Michela está. Eu separei um valor, estou com um valor reservado lá em casa. Eu queria perguntar para você, quanto custa a Sofia? O valor é alto. Vamos negociar? Sabe, irmãos, quanto custa quem você ama? A gente não negocia. Não tem conversa, não tem preço, não tem valor. Mas vou fazer outra pergunta. Quanto vale os meus filhos para você? É duro, né? É pesado. Sabia, irmão, seria errado da minha parte, estou fazendo isso aqui, ela é a nossa liderança, mas seria, errado da minha parte perguntar para ela, se tivesse que escolher entre a sua filha e os meus filhos, quem você escolheria? Óbvio. A resposta é óbvia. Eu escolheria os meus. Ela escolheria a dela. Cada um de nós faríamos a mesma coisa. Mas será que nós temos a mesma condição daquilo que é o valor, daquilo que é nosso, daquilo que representa muito para as nossas vidas? Será que da mesma maneira nós temos pelo outro? Porque parar, orar, ver uma dificuldade em nossos filhos, parar o nosso dia, parar a nossa rotina, orar, buscar, interceder, porque é meu. Mas será que nós não podemos fazer isso pelo próximo? Porque a Bíblia diz que devemos fazer por eles, assim como faríamos por nós. Será que a igreja desses últimos dias tem tido essa postura? Será que a igreja, nesses últimos dias que antecedem a volta de alguém que nós tanto esperamos e aguardamos, será que ela tem andado dentro desse princípio? Porque no versículo 28 ele fala assim, tornou-lhe Jesus, responde bem, faze isso e viverás. Sabe, queridos, isso é uma questão de vida. Amar ao próximo é uma questão de vida. Amar ao próximo, colocar ele em evidência. Às vezes nós estamos querendo nos colocar em evidência. Colocar os nossos filhos em evidência, colocar os nossos cônjuges em evidência, mas quando será que nós vamos colocar o outro em evidência? Quando que o outro será tão importante para mim e para você? Pelas emoções nós vamos perder sempre. Pelo âmbito emocional, nós iremos sempre perder. Tanto que Jesus alerta, olha só, não ande por aquilo que você sente, nem por aquilo que você vê. Ande por aquilo que você crê.
Então, ele entende da importância que é não andar pelos sentimentos, ele entende da importância que é não andar por aquilo que eu estou vendo, e ele nos alerta, ó, ande por aquilo que você está crendo, ande por aquilo que eu estou falando para você, ande por aquilo que eu estou declarando sobre a sua vida. Amar ao outro, às vezes nós temos tanta dificuldade. Fazer pelo outro aquilo que nós aguardaríamos a fazer por nós. Qual o nosso comportamento quando a gente recebe uma palavra áspera? Uma palavra de alguém que a gente não conhece e que, de repente, alguma coisa aconteceu naquele dia com ele, de repente o dia dele não está bom. De repente você deu um bom dia e ele foi totalmente discordial com você e comigo. E de repente, naquele momento, em vez de nós representarmos quem nós somos, nos igualamos a ele. Essa palavra, eu sei. Deve ser por isso que Deus me acordou bem cedinho. E a gente não anda dessa maneira. A gente não age dessa maneira com o outro. Sabe, queridos, e o tema dessa mensagem é: vidas importam. João 3,16 é um versículo que todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Será que nós acreditamos nisso? Será que isso é verdade? Será que a gente entende a realidade e o peso desse versículo? Será que a gente entende que se entrar alguém aqui que vive uma vida de prostituição, essa palavra serve para ele? Será que se a gente entende que se essas pessoas que estão fazendo atrocidades com esse outro país entrarem aqui, será que a gente tem o entendimento, a consciência de que essa palavra serve para eles? Saiu a notícia que foram 40 bebês decapitados. Será que se elas entrassem por essas portas, nós estaríamos preparados para cumprir a palavra? Amá-los como a nós mesmos? Ou nosso desejo seria enforcar? Nosso desejo seria fazer justiça com as nossas próprias mãos? Será que essa palavra não serve para eles? Será que essa palavra não serve para aquele que estrupou? Será que essa palavra não serve para aquele que tem matado? Será que essa palavra não serve? Ou somos nós que muitas vezes não estamos dando crédito e priorizando ela em nossas vidas? Sabe, irmãos, porque quando Deus fala que Ele ama o mundo, Ele entendia quem estava nesse mundo. Ele entendia da qualidade das pessoas que estavam nesse mundo. Ele sabia do que as pessoas seriam capazes de fazer. Ele sabia do que as pessoas estavam vivendo, da maneira que as pessoas estavam vivendo. E por que a gente age diferente? Por que a gente age ao contrário? Porque a gente não tem esse entendimento de amor, esse olhar de amor. Sabe, irmãos, nós olhamos pela ótica dos sentimentos, na maioria das vezes. E não tem problema nenhum. Sabe, o problema é quando isso tem força na minha e na sua vida. Quando a única maneira que eu olho por outro é pelos sentimentos. Como é que a gente tem tratado as pessoas lá fora? Pensa comigo, cada pessoa que para, às vezes, a gente num sinal, para a gente pôr no meio da rua, para falar assim, poxa, me ajuda aqui com R$1, me ajuda aqui comprando essa bala. E a gente fala assim, não, pô, não posso, tchau. A gente nem olha no rosto, a gente nem dá um tempo para ela. Imagina se nós pegássemos uns 5 minutos do nosso tempo, daquilo que é nosso, daquilo que é tão precioso, daquilo que a gente tem valorizado tanto, e pregar para ela a palavra. E pregar para ela a Cristo. O que tem de gente te chamando na rua
para querer falar com você, não dá para contar. Antigamente você parava para conversar com alguém na rua, era difícil. Hoje em dia tem um monte de gente te parando. Ou seja, oportunidades têm sido dadas, mas o sentimento de, ai meu Deus, vai querer tirar alguma coisa de mim. Ah, esse aqui é um aproveitador. Tem muita gente que estão se aproveitando dessa condição para pedir, mas tem muita gente que estão passando por necessidade e estão pedindo por isso. E a gente nem ouve. A gente não tira 5 minutos do nosso tempo entrando dentro de um mercado. Às vezes, poxa, a maioria que entra na porta de um mercado, pedindo alguma coisa. E a gente não tem 5 minutos para dar para elas, para ouvi-las e falar, olha, tem algo melhor para você, tem algo melhor para a sua vida. Se ele estava ali, irmão, em uma má conduta, aqueles 5 minutos pode salvar a vida dele. Mas a gente não se importa. A gente passa direto. Já é outro pedinte. Será que a gente se importa mesmo? Será que a gente, como igreja, faz diferença? Será que é essa a diferença que as pessoas estão aguardando da igreja lá fora? Porque eles aguardam a manifestação dos filhos da luz. Eles aguardam, eles esperam. As pessoas esperam de nós a diferença. Quando a gente age de uma maneira similar a eles, a primeira questão que vem, você não é crente? Você não vai na igreja? Por que você está fazendo isso? Eles entendem que nós somos similares a ele, mas eles esperam de nós uma resposta totalmente diferente. E qual é a resposta que nós estamos dando para o outro? Quando ele precisa de mim e de você. Qual é aquilo que tem saído, não dos nossos lábios, mas do nosso coração? Porque dos lábios, queridos, pode sair sentimentos, palavras motivacionais. Mas dos mesmos lábios, quando estão conectados ao coração, vão sair palavras que vão, de fato, edificar, motivar e transformar. Porque não são nossas, mas palavras que o Espírito vai conceder a mim e a você. As nossas palavras sempre têm que estarem conectadas ao nosso coração, ao nosso verdadeiro eu, ao nosso homem interior. Para que nós não venhamos somente falar qualquer coisa. E às vezes, sabe, pensando que estamos fazendo a diferença, a gente coloca a mão no bolso, quanto que é um pão? Ah, toma aqui, cara, toma um pão aqui. Ah, quanto que é? Poxa, 1 quilo de arroz, toma aqui 1 quilo de arroz. Será que isso é fazer a diferença? Porque isso também tem gente lá fora que faz. Socorrer a necessidade do outro, tem gente lá fora que faz. Tem gente lá fora que pega uma cesta básica, está fazendo uma compra, passa a compra do outro. Mas ele só faz isso. Ele não faz mais nada diferente. Ele socorreu ele naquele momento. Ele pode ser refrigério para ele naquele momento. Mas ele não disse, olha, tem alguém que pode suprir não somente a sua necessidade, mas tudo aquilo que você precisa como ser humano. Tem alguém que morreu na cruz por você, independente de qual seja a sua situação hoje. Ele morreu por você, ele te ama, ele quer te ver bem, ele não quer ver você nessa condição. Ele não criou você para o fracasso, ele não criou você para a derrota, ele não criou você para ser desanimado, ele não criou você para ser triste. Ele criou você para o triunfo. Ele criou você para que você seja uma pessoa vitoriosa nele, para que você cresça nele, para que você, através dele, seja a manifestação dele. Isso é fazer a diferença como igreja. Se como igreja nós somente estamos correspondendo a uma necessidade, nós não estamos fazendo nada de diferente. Estamos sendo as mesmas pessoas. Será que o outro, de fato, verdadeiramente importa? Será que se eu vejo meu filho fazendo alguma coisa errada, eu vou somente olhar para aquilo e vou deixar? Não, irmãos. Eu e você, como pais, conscientes, responsáveis, nós vamos olhar para o nosso filho e nós vamos corrigir. Mas quando é o filho da vizinha?
Mas quando é o filho da irmã da igreja, que de repente está distraído fazendo alguma coisa, e o filho dela está mexendo em determinada coisa que não podia mexer, será que a gente passa despercebido? Eu não vou falar nada, o pai que seja responsável. Quer dizer que a gente não se importa. Quer dizer que ajudar aquela família, ao pai, demonstrando amor por eles, de repente, naquele momento, corrigindo aquela criança, tirando ela daquela situação de erro, é se importar com a família, é se importar com a criança, é se importar com o outro. Mas às vezes a gente não age assim. Lucas ainda no verso 29. Amém? Estão calados, mas amém. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele queria dar uma justificativa. Ele queria demonstrar para Jesus: olha, a lei eu cumpro. Eu ando dentro da lei. Eu quero me justificar aqui. Vem cá. Então, quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim, ó. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Fala assim, a igreja. Fala de novo, a igreja. E vendo, passou de largo. De igual modo também passou um levita. Repete comigo, a igreja. A igreja. Chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas olha interessante. Mais um samaritano. Fala assim, esse não é a igreja. Que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Jesus pergunta: qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que ele responde: o doutor da lei, o conhecedor, aquele que tinha profundidade, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Irmãos, isso me constrange, esse texto. Porque a gente fala de dois personagens que representam a igreja. O sacerdote por sua responsabilidade sacerdotal. O levita por sua responsabilidade dos afazeres do templo. A igreja por ter visto uma situação. Se nós formos estudarmos esse texto mais profundamente, nós vamos entender que esse lugar era um lugar mal visto, era um lugar muito perigoso. E isso aconteceu com esse homem. Mas o que me causa mais constrangimento, que enquanto a igreja virou as costas e não se importou, veio alguém que não tinha nada a ver com a história. E ele agiu de compaixão. Irmãos, compaixão é sentir a dor do outro como se fosse você mesmo. Compaixão não é somente eu ver que alguma coisa está acontecendo, olhar, me comover por aquilo e não fazer nada. Isso é somente sentimento. A compaixão, ela vê, ela sente, mas ela age para corresponder com aquilo. Ela age para suprir uma possível necessidade. Ela quer agir de alguma forma para tentar suportar a dor do outro, falar para ele, olha, você não está sozinho, eu estou aqui junto com você. Mas nós vemos que 2 personagens que representam, que têm grande importância
dentro da igreja. Não era qualquer pessoa, assim como o homem, não era qualquer homem que estava fazendo aquela pergunta, mas era um doutor da lei. Não era qualquer pessoa, era um sacerdote. E era um levita. Pessoas de grande visibilidade dentro da igreja. Pensa se Felipe e Michel, nossos pastores, te veem na rua passando uma necessidade. E olha para você, olha para o Renan e para a Kelly aí, ó. Bateram com o carro ali, estou vendo que estão cheios de sangue ali. O negócio é grave. Vamos, Michel. Hora do almoço. A gente não pode perder o horário. Vamos, Michel, ó. Sofia vai sair da escola, a gente não pode se atrasar para pegar. Qual seria a imagem deles diante deles? Qual seria a imagem deles diante da igreja? Qual seria e qual tem sido a imagem da igreja diante do mundo nesses últimos dias? O que a igreja tem representado? Será que a igreja tem virado as costas muitas vezes? Será que a igreja fala assim, não, isso aqui não é o meu papel. Isso aqui quem tem que cuidar disso são os governantes. Isso aqui quem tem que cuidar disso são os prefeitos. Isso aqui quem tem que cuidar disso aqui é o nosso presidente. Mas quer dizer então que se ele não faz a parte dele, nós não podemos fazer a nossa como igreja? Porque se nós não estamos fazendo a nossa como igreja, que é entender a dor do outro, ver o que está acontecendo com o outro, e falar assim, não, mas é responsabilidade dele. Eu não vou fazer. E eu puxo aqui um pouquinho daquilo que o pastor ministrou na semana passada. Sabe, quando você ver algo e que você pode fazer, faça. Não espere não, porque a responsabilidade é dele. Mas eu também posso assumir uma responsabilidade. Ele deu, exemplos aqui, irmão, não, porque é só o diácono que pode ficar na porta, que pode passar a vassoura no chão. Não, se eu vi, tem a oportunidade, eu faço também. Então, a igreja, dentro da sociedade, ela tem o seu papel fundamental. Não somente de orar, não somente de interceder, mas de agir e de demonstrar compaixão para com o outro. Eu não posso deixar somente pela responsabilidade deles, ainda que seja deles, totalmente deles. Eu, como igreja, não posso fazer vista grossa. Douglas, mas a demanda é grande. Ore ao Senhor da seara, Ele envie ceifeiros. A seara também era grande. Ele não falou assim, já que é grande, irmãos, faz só o que você pode. Não dá para arar toda essa terra aqui? Faz esses 2 metros aqui, que é o teu, o resto que se perca. O resto que morra. Não é responsabilidade sua. Não, ele fala assim, ó, ore ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores. Sabe, irmãos, não podemos fazer sozinho, é muita coisa e é grande. Oremos ao Senhor da seara e Ele vai enviar trabalhadores. O que nós não podemos fazer é desistir das pessoas. O que nós não podemos fazer é desistir porque não está no nosso âmbito fazer, não está sob a nossa responsabilidade. Não temos habilidade às vezes, mas temos uma palavra, temos um joelho que pode se dobrar, temos um quarto com a porta fechada que iremos orar ao nosso Deus que está em secreto, que vai nos responder, vai corresponder, porque Ele vê em nós um coração disponível e disposto a fazer. Sabe, irmãos, quando Deus encontra um coração disponível e disposto a fazer, Ele vai dar a resposta. Ele vai trazer solução. Ele vai trazer alívio. Mas o que a gente faz muitas vezes é desistir. Eu não posso com isso tudo sozinho. Chama alguém. Vê alguém de oração com você. Vê uma pessoa mais madura. Vê alguém que já tem certo conhecimento determinado desse assunto. Se junta a ele, se une a ele e fala, olha, o que a gente pode fazer? Tem essa situação aqui. O que a gente pode fazer? Isso aconteceu. Como eu posso me comportar? Às vezes tem coisas que acontecem que eu vou levar para o pastor. Pastor, essa semana mesmo a gente estava conversando aqui. Pastor, aconteceu isso aqui aconteceu. Como eu me movo? Foi ou não foi? Eu não tenho esse entendimento. O senhor falou que estava estudando, estava se aprofundando. Eu vou pegar esse gancho com você. Eu fui me associar com ele para saber o que eu poderia fazer. Para quê? Para não tomar uma atitude precipitada, para não tomar uma atitude pelas minhas emoções.
Para eu não tomar atitude movido por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou sentindo, mas tomar uma atitude por aquilo que a Bíblia diz. Por ensinamento de alguém também que eu considero um líder da minha vida, alguém que tem caráter, que tem compromisso, alguém que tem zelo, que não se vende, que não se troca, e entender da responsabilidade dele sobre a minha vida, e falar, não, então beleza, vou agir dessa maneira. Não, poxa, beleza, pastor, obrigado por esse conselho, poxa, obrigado porque o senhor tirou minha dúvida. Mas simplesmente a gente desiste. Mas sabe, queridos, a gente não precisa viver assim. Abre comigo, por favor, lá no livro de Provérbios 24:17. Olha que interessante. Provérbios 24, verso 17 diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Olha o que Provérbios está nos alertando. Sabe aquela pessoa que às vezes nos persegue dentro do trabalho? Aquela pessoa que fica nos cutucando, geralmente isso acontece dentro do trabalho. E quando aquilo que acontece com ela, a perda do seu emprego, a perda da sua posição, alguma coisa acontece e gera aquele sentimento assim, até que enfim eu sabia que isso ia acontecer. Biblicamente está errado. Sorriem e acenem. Não sou eu que estou falando, não sou eu que pensei nisso, muito menos escrevi. Eu estou só lendo. Alguém que foi inspirado por Deus para escrever. Ele fala que eu não devo me alegrar. Não é meu amigo, não. É meu inimigo. É alguém que não quer o nosso bem. É alguém que quer ver o nosso fracasso. É alguém que quer nos ver no desespero. Quer nos ver em uma posição de derrota. É alguém que é contra nós. Ele fala assim, ó, não fica feliz não quando ele cair, não. Não deixa o teu coração chegar no seu coração uma conduta que eu não aprovo. Uma conduta que eu repreendo. Não se alegra com isso, não. Sabe por quê? Porque nem eu, muito menos alguns de vocês, não queríamos que fôssemos tratados assim dessa mesma maneira. Ninguém se trata mal aqui, não, querido. Temos algumas situações isoladas de pessoas que se automutilam, pessoas que se autoflagelam, sabe? Mas isso aí são outras coisas. Eu estou falando aqui de questão de sentimento. Está vendo o poder do sentimento? Por que a indústria cinematográfica ela investe tão pesado nisso? Porque ela sabe onde ela pode te conduzir pelos sentimentos. Ela sabe onde ela pode te levar pelos sentimentos. Mas a palavra também sabe quando você coloca os sentimentos no seu lugar. E você vive a palavra, você vive por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. Então ela sabe também. Então Deus não é contra os nossos sentimentos, até porque foi Ele que inventou isso tudo. Foi Ele que criou isso tudo. Mas Ele quer nos colocar tudo no devido lugar. Como eu falei no início, nós não podemos botar tudo no mesmo saco e tratar da mesma forma. Eu não posso tratar uma pessoa que está irada, com raiva, como se fosse aquilo fosse um espírito. Sai espírito de raiva, em nome de Jesus. Não, aquilo é um sentimento. A Bíblia diz que a palavra branda, ela alivia o furor. Enquanto o outro está gritando, eu estou aqui me colocando à disposição, ouvindo e falando com ele em um tom mais baixo. Porque se eu gritar, eu não somente me comparo a ele, eu me supero, porque ninguém quer ficar por baixo. Ninguém no momento de discussão quer ficar por baixo. Não é assim? Ou só eu que sou vivo, de vez em quando eu dou essa vacilada. A gente não quer, a gente quer gritar porque nós queremos nos mostrar superior a ele. Nós queremos ser maior que ele gritando.
E às vezes a gente quer tratar isso de outra forma, não, irmãos. Vamos colocar o sentimento no lugar do sentimento, vamos colocar aquilo que é espírito, como eu falei aqui. O medo não é um sentimento, o medo é um espírito. A alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do espírito recriado. E tem mais uma coisa que acontece também, que às vezes nós colocamos no âmbito dos sentimentos. Qual é? O amor. Ah, poxa, o amor, eu sinto que eu amo o Renan. Não, irmãos, o amor é uma atitude do coração. Eu decido, é uma posição de decisão minha. Eu decido amar a ele. E sabe que o amor, na maioria das vezes, ele é o caminho de uma só via. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tivesse a vida eterna. O que era o mundo diante de Deus? O mundo amava a Deus? O mundo correspondia com aquilo que era o desejo de Deus? Então, era uma mão única, o fluxo momentâneo de uma mão única. Independe se ele me ama ou não, eu o amo. Independe se ele me ama ou não, eu o amo. Independe se ele é meu inimigo ou não, a Bíblia diz que eu devo amar. Porque se eu fico no sentimento, eu quero enforcar. Porque se eu ando com ele pelo sentimento, eu quero viver livre dele, eu quero que ele se distancie de mim. Aí é aquilo que eu falei no início. Eu perco a oportunidade de alcançá-lo no amor de Cristo. Eu perco a oportunidade de ser um canal da manifestação e do amor e do desejo e vontade de Deus, que é de alcançá-lo. Por quê? Porque eu deixei com que os meus sentimentos tomassem a posição que o amor precisa ter dentro de mim e de você. Voltando para o texto acima, que eu falei sobre o sacerdote e sobre o levita, queridos, a nossa diferença sobre a sociedade é grande. Às vezes eu estou no trabalho, pessoas falam assim, pô, Douglas, tem algo para compartilhar? Às vezes na parte da manhã, e fala assim, Douglas, e aí? Qual é a palavra do dia? Parece um oráculo, né? Fala o que vai acontecer. Não, mas às vezes eu estou com a palavra do dia. Tem um irmão que às vezes ele vem comigo, assim, poxa, irmão não, irmão maneira de falar, mas amém, eu falo isso. Poxa, um colega que ele vem comigo e às vezes, e aí, Douglas, vai ministrar? Eu falo, poxa, eu vou ministrar. Poxa, vai falar sobre o quê? Aí eu dou uns spoilers para eles a respeito daquilo que eu vou falar. Já convidei ele para vir aqui, poxa, algumas vezes, qualquer hora dessa ele vai vir aqui. Né? Irmãos, e ele fica feliz, ele fica maravilhado. Chego lá no setor dele, que é um pouco distante do meu, e ele pergunta, e aí, qual a palavra do dia? E tem algo no meu coração, às vezes. Tem algo que Deus tem compartilhado. Eu falo assim, rapaz, entende sobre o amor de Deus? E fala ali 2, 3 minutinhos também, que eu não posso ficar muito tempo porque eu estou trabalhando. Senão eu estou roubando o meu patrão, né? Mas naquele minutinho ali eu posso. Às vezes eu vou pegar alguma coisa lá no setor dele e nesse tempo que eu estou buscando alguma coisa, eu aproveito a oportunidade. Ele me deu a oportunidade porque ele perguntou. Pessoas têm nos parado na rua e nos perguntado muitas vezes o que a gente tem falado. Qual o canal que nós temos sido? Temos canalizado o sentimento ou temos canalizado o amor? Porque o sentimento fala, não, tenho nada não. Agora o amor, ele para, ouve e retribui. Abre comigo, por favor, o livro de João, verso 13. Não, é capítulo 13. Olha a importância da igreja. João 13, verso 34 e 35. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tivesses o amor uns para com os outros.
A diferença, irmãos, que nós que dizemos que somos cristãos faz não é andar com a Bíblia embaixo do braço, que hoje é até um pouco difícil. Não é termos 10 versões da Bíblia dentro do nosso celular. Não é vestir uma roupa comportada que me faz ser diferente. A Bíblia diz que a diferença que eu faço como cristão, a maneira que eles vão me observar que de fato eu sou um cristão, é se eu amo. Se eu amo a vida dele. Se eu me importo com a vida dele. Muitas pessoas pensam que vir só na igreja, ler a Bíblia, participar de um culto, irmãos, isso pode se tornar somente um ritual na minha e na sua vida. Porque se quando chega lá fora, eu não faço a diferença, aqui dentro também eu não estou sendo diferença alguma. Eu estou somente completando uma cadeira. Eu estou somente dando alguém para que ela possa me enxergar e falar assim, ó, Renan, culto domingo. Ok. Pastor Zenilton, quinta-feira veio. Ok. Mas se lá fora, irmãos, o Renan e o pastor Zenilton não pega tudo que ele aprende aqui, na quinta, no domingo, aquilo que é estudo dentro de casa, e não faz diferença alguma, só são pessoas completando cadeira. Só são pessoas que as pessoas veem lá fora e falam assim, aquele ali vai para a igreja. Muito tempo atrás eu estava em uma outra igreja que eu congregava, na verdade foi a minha primeira igreja, e foi um rapaz lá, poxa, eu lembro dele é do tio do Cajuzão. Eu lembrava dele porque ele fazia um trabalho, ele era um presidiário, e ele saía, tinha essa oportunidade de sair, vir fazer aqui fora, ele pregava e ao final da noite ele voltava para o presídio para acabar de cumprir a sua pena. E ele vendia era um docinho de caju, não sei se vocês sabem, né? Cajuzinho, mas era um cajuzão grandão. Aí eu, aí eu lembro dele disso, né? Ele falava assim, irmãos, não tem problema algum te chamar de ladrão, te chamar de hipócrita, te chamar, quando isso não é verdade. Se alguém me chamar de ladrão, não me ofende. Se alguém me chamar de prostituto, não me ofende. Se alguém me chamar de adúltero, que eu traia minha esposa e minha família, não me ofende. Por quê? Porque eu não sou nada disso. O problema é quando eles têm convicção daquilo que estão falando, porque é verdade. O problema é, não, você não é cristão, você é somente uma pessoa que vai à igreja. Já pensou ouvir isso? Isso mata qualquer pessoa que vem somente à igreja. Isso destrói a vida dela. Ela se envergonha porque ela não tem autoridade nenhuma de rebater aquilo. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é verdade. Ela sabe que ela não faz a diferença em seu meio. Ela sabe que ela não representa um reino. Sabe, irmãos, que nós somos representantes desse reino? Somos pessoas que Deus atribuiu a essa responsabilidade, a esse direito. Porque nós não podemos fazer a diferença. Porque nós não fazemos a diferença. Muitas vezes é porque nós não nos importamos. E Deus nos chamou aqui hoje, nessa manhã, para despertar a nossa vida para esses últimos dias. Que vidas importam. Independente da vida. Sabe, irmãos, quando você querer questionar a respeito de algum ato, de alguma pessoa, leia antes João 3,16. Antes de nós desejarmos que ele morra, desejarmos que algo pior aconteça com ele, vamos ler João 3,16. Se a gente colocar a vida dele sobre a ótica de João 3,16, nós vamos ver diferente. Nós vamos nos comportar diferente. E nós vamos agir diferente. Queria chamar aqui, por gentileza, o Ministério de Música. Aleluia. Eu não trago essa palavra aqui para que a gente fique condenado. Mas eu trago essa palavra da parte de Deus para que isso desperte em nós algo. Para que ao passarmos na rua não sejamos mais os mesmos.
sabe, que ao passar na rua, a pessoa venha nos reconhecer como de fato cristãos genuínos que nós somos. A vida que a gente leva faz diferença no outro. Porque se a vida que eu levo como cristão só faz diferença para mim, a palavra não tem nada de erro. Algo está de errado comigo. Se eu não tenho a capacidade de aprender aqui um versículo e chegar lá fora, transparecer esse versículo para alguém, mencionar, ler na Bíblia, marcar para alguém, de fato eu não tenho sido um cristão que Deus espera, que a Bíblia diz que eu deva ser e que o mundo tem aguardado que eu deva ser. Eu queria que nós tocássemos de novo aquele segundo louvor, por favor. Tá? Nesse momento, esse é um momento de refletir, sabe, de buscar no seu coração, de não se condenar, mas de falar, olha, isso aqui não estava ajustado dentro de mim, não, mas hoje eu recebi a palavra. Eu vou ajustar isso aqui dentro de mim, eu vou deixar que essa palavra penetre no meu coração. Eu vou fazer com que essa palavra que chegou ao meu coração, sabe, eu vou ativar algo dentro de mim a partir dela. E a partir de hoje, se alguém me parar na rua, será uma oportunidade de eu falar do amor de Cristo. De eu ler um versículo, para eu falar, olha, Jesus te ama. Ele não desistiu de você. Sabe, irmãos, precisamos ser pessoas comprometidas com o Evangelho. Precisamos ser pessoas que nos comprometemos com aquilo que a gente prega através da nossa vida. A minha e a sua vida precisa representar Cristo. A minha e a sua vida não precisa representar luxúria. Precisa representar grandeza. Precisa representar Cristo. Todo mundo aqui vai chegar no mesmo lugar. Temos o mesmo lugar. Um lugar para chegar. Temos um alvo à nossa frente disponível. Isso aqui não é uma corrida de quem chega primeiro e quem chega por último. Isso aqui é um caminho onde Deus quer que todos nós venhamos a chegar. E todos nós é todos nós. O vizinho que de repente você tem olhado para ele de cara virada, porque de repente ele faz muito barulho, eu moro em apartamento, às vezes isso acontece. E você vira a cara para aquele vizinho, de repente você não tem uma oportunidade de falar para ele. Faz o seguinte, convida ele para tomar um café na sua casa. Se você lê os livros do Kenneth Hagin, as pessoas às vezes falavam assim, ele parava o culto, determinadas igrejas vinham persegui-lo e falavam assim, não, manda uma oferta para eles lá. Não, mas eles estão nos perseguindo. Não, mas manda uma oferta para eles. A perseguição dele não vai tirar o amor com que eu tenho para com eles. Porque eu amo a cada um deles com o amor de Cristo. Eu não vou ser movido pelos sentimentos e falar a que eles se virem. Eu fiquei pensando, queridos, esses dias veio algo sobre a minha mente, eu fiquei meditando sobre aquilo. Como a igreja se trata, a igreja como um todo. Já ouviram a expressão pescar no meu aquário? Mas quem disse que a igreja é um aquário? E a gente fala isso. Quem disse que a igreja é um aquário? A igreja é a igreja. E pastores às vezes ficam com esse sentimento, não, porque você veio aqui e você me tomou o líder, a pessoa de mais influência, a pessoa de mais importância. E quem disse que ela era sua? Quem disse que ele era seu? A igreja possui um dono. Quem morreu por aquele que de repente está saindo, não foi o pastor, mas foi Cristo. E eu fiquei pensando, irmãos, dentro de mim, meditando em determinadas coisas, o que seria se alguém falasse assim,
Olha, eu tô abrindo aqui, poxa, uma igreja aqui do lado e eu não tenho ninguém. Mas eu vi que seu ministério é grande. Tem muitos músicos, tem muitas pessoas atendendo na porta, tem pessoas organizando na limpeza. Será que aí dentro não tem alguém que gostaria de me ajudar? Como é que a gente reagiria a uma pergunta dessa? Não vou botar o pastor em xeque, não. Qual seria a nossa reação? Irmão, se vira, meu irmão. Tô grande assim, mas eu comecei pequeno. Eu tô grande assim, mas você não viu aqui como é que era. Pregando, tocando, ficando na porta, caindo e botando pano em cima. Eu mesmo, sozinho. Então agora você segura a nossa... Né? Então agora, pô, segura a sua onda. Será que isso é igreja? Será que isso é se importar da diferença de você? De repente alguém falou com... Deus falou com alguém. Dentro desse meio, alguém está tendo uma direção e está esperando, às vezes, uma confirmação. Você fala assim, não, olha só, eu vou ver aqui, eu não posso conduzir. Mas eu posso ver aqui se alguém tem uma direção, eu posso perguntar, olha, tem uma igreja abrindo aqui do nosso lado. Não é nem da nossa denominação. Vai estar precisando de gente lá para ajudar a limpar, porque não tem ninguém. É a sua filha. Ele está precisando de alguém tocar um violão lá, que não tem ninguém. Mas aqui nós temos 5, 6. Qual seria a nossa reação? Será que a gente ia ter essa reação de, pô, tá vendo pescar aqui dentro de um aquário, sabe, irmãos? Isso é uma consciência errada. Porque a igreja não é aquário, nunca foi aquário. A igreja é a igreja. A igreja é um corpo. Eu fico falando, tem que ver a cara que o pastor faz. Mas eu sei do entendimento do coração da nossa liderança com relação a isso. A gente já conversou até sobre isso, não dessa maneira. Mas a mensagem que ele passa para a gente é, olha, quando a gente crescer, quando chegarmos a não vamos abrir em outro lugar, eu vou querer ter o desejo de, olha, você não quer ir para lá não? Ajudar? Você não quer fazer diferença lá não? Porque você não quer ajudar nessa grande obra que nós estamos iniciando, não? Essa é a postura do coração da nossa liderança. Pastor, muito me alegro com isso, com uma postura dessa, sabe, de coração. De alguém que não simplesmente está abrindo mão que vai dar o pior. Não, leva o Douglas para lá. Vai o Douglas, vai para lá. Não, sabe, mas eles vão dar o melhor. Eles vão dar aquilo que estão sobrando porque eles entendem sobre o princípio. O princípio da honra. O princípio da obediência. O princípio da diligência. Checa no seu coração.